Olá, olá, muito boa noite, primeiramente aos nossos alunos e professores que estão conosco ao vivo, gravando essa aula na quarta-feira, às 20 horas, e um bom dia para você que está na estreia, boa tarde, um olá para você que está em algum outro horário da semana ou dia da semana, acompanhando conosco, estudando a Bíblia conosco, nós que neste trimestre estamos estudando os livros de Esdras, de Neemias e de Esther, com a temática da restauração, que é justamente o período que esses três livros estão vivendo, a história desses três livros são contadas. Relembrando para você aqui, é o período pós-exílico, quando Israel é enviado de volta para a sua região ali em Judá. Especificamente, o grande palco dessa história é a cidade de Jerusalém, tanto no livro de Esdras quanto no livro de Neemias. No livro de Esther, é o Império Persa como um todo, o grande cenário dessa história. Mas você tem aqui justamente este povo passando pelo período da restauração. E nós temos observado essa temática em cada um destes temas. Hoje nós vamos falar sobre essa afirmação. Você que está acompanhando pelo YouTube já viu aqui embaixo, você que é aluno da nossa escola também já se antecipou no estudo desta lição, não é? Então está escrito aqui para você: avance. Deus usa pessoas para reacender o seu ânimo. E, de fato, quando nós estamos passando por um processo de restauração, ou, como a gente já viu em outras aulas, quando nós somos instrumentos de restauração na vida de outros, como foi Zorobabel, como a gente vai ver hoje, como foi o sacerdote e escriba Esdras, como foi Neemias, como foi Esther, quando você está passando por esse processo, tanto como instrumento nas mãos de Deus, como alvo também de restauração, há momentos de desânimo, há momentos de dificuldade, mas nós, quando na semana passada vimos justamente as dificuldades que vêm durante o processo, hoje nós vamos ver o avanço e como Deus usa a vida de pessoas para continuar nos incentivando a sermos restaurados e a restaurar pessoas. Antes da gente fazer a leitura do nosso textuário, eu quero convidar a um dos alunos para nos dirigir a Deus em oração. Então, por favor, abra seu microfone e ore por nós neste momento. Você que está aí também nos acompanhando pelo YouTube, esteja nesse momento de oração também. Pode orar. Te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos concede o privilégio de estudarmos a Tua palavra e queremos te pedir que o Senhor possa nos falar poderosamente nesta noite, nesta live que está sendo feita, mas também na vida de todos aqueles que hão de participar desta live em qualquer dia da semana, no domingo pela manhã, que em tudo a tua graça se faça sentir em suas vidas e em seus lares. Te agradecemos porque temos aprendido no estudo deste período que estamos tendo, estamos aprendendo como o Senhor quer trabalhar em nossas vidas e como o Senhor quer consolidar este relacionamento e esse crescimento através do nosso viver. Use o teu servo, pastor Cristiano, para nos falar poderosamente agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, eu vou pedir a alguém que abra sua Bíblia no livro do escriba e sacerdote Esdras, o livro de Esdras, capítulo 5. Nosso versículo-chave de hoje são versículos-chave de hoje, versículo 1 e versículo 2. Aí pode ler para mim, por favor, Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2. Quem achou, pode ler. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e o ajudavam. Muito bem, você lembra que
o livro do profeta Esdras é dividido em duas histórias. Aliás, profeta não, eu também faço essa confusão. Ele é um escriba e depois a gente vai descobrir que ele também é um sacerdote. O livro de Esdras é dividido em duas partes. Ele conta a história da primeira leva, foram 3 levas que foram para Jerusalém, 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo de Zorobabel, e nós estudaremos essa história do capítulo 1 ao capítulo 7. O segundo grupo, aliás, capítulo 7 não, acho que é até o capítulo 6, deixa eu confirmar aqui. Isso, capítulo 6. Do 1 ao 6, história de Zorobabel. O segundo grupo, ele vai com o escriba Esdras para Jerusalém. E o terceiro vai com Neemias. Este, que já adiantando um pouquinho da história, acho que não tem muito problema, porque você já deve ter lido esse livro, que se torna depois o governador da província de Judá, no Império da Pérsia, né? Então, são essas 3 grandes migrações que são feitas durante o Império Medo-Persa, e Zorobabel, e Esdras está contando a história de Zorobabel, dos que andavam com ele, como foi lido aqui na época, o sacerdote Jesua, né? Estes dois ali que estavam liderando a restauração e especificamente a reconstrução do templo em Jerusalém, que seria então chamado de segundo templo, né? Não se sabe ainda, não se tem uma precisão exata se este era o templo de que Jesus esteve com seus discípulos, ou se o templo era um terceiro, porque este templo não consta na história que ele foi destruído, e que ele foi reformado pelo primeiro Herodes, ali, foi por um dos Herodes, ali no tempo, um pouco antes, anos antes do tempo de Jesus. Então, até alguns identificavam como o templo de Jesus no terceiro templo, outros não, era só um templo que foi embelezado, mas este reconstruído por Zorobabel. E aqui a gente vê justamente este processo, porque Zorobabel teve uma série de dificuldades para cumprir aquilo que Deus chamou ele a fazer. E Deus não o abandonou. Deus enviou ali para fortalecer a sua própria palavra através dos profetas. A gente falou já um pouquinho, quando falamos de cronologia bíblica na primeira aula, nós falamos, né? Ageu e Zacarias são profetas contemporâneos deste período, são inclusive seus livros. A gente vai ver alguns versículos que contam um pouco de como Deus falou por meio deles para Zorobabel e para o povo de Israel, aliás, o povo de Judá que ali estava. E aí nós vamos para esta aula, neste avanço que nós somos chamados a fazer, justamente na restauração da vida das pessoas. Nós somos chamados a termos percepções, maneiras de perceber a realidade, e aqui nós vamos trabalhar três percepções à luz de todo o capítulo 5. Para isso, sem mais demora, vamos fazer uma leitura dos versículos de 3 a 7. Esdras, capítulo 5, abra aí a sua Bíblia, vou pedir para uns alunos já ir se preparando. Esdras, capítulo 5, versículo de 3 a 7. Aí quem encontrou já pode iniciar a leitura, por favor. E você que está pela internet, acompanha aí conosco. Pode ler, mãe Nedina. Tatenai, governador do território oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a construir este templo, estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que o relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. É até o 5? Até o 7. Até o 7. Espera aqui, 5, 7. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros
os oficiais do oeste do Eufrates enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos provistos de Só até o certo, Marnedina. O Tá bom. 8º a gente deixa para mais para frente. É isso mesmo. Muito bem. Primeira percepção que nós vamos observar aqui é justamente sobre a presença de Deus. Quando a gente está falando de restauração, a gente tem que pensar justamente na ação de Deus, na presença de Deus. E aqui nós temos justamente essa direção, esse olhar em que os discípulos, né, estou misturando um pouquinho com o Novo Testamento, em que o povo ali de Judá percebia, em primeiro lugar, a aprovação de Deus. Então, nós temos justamente este povo percebendo que Deus os escolheu, os aprovou para esta restauração. Por quê? Se tira como base a frase que está nos dizendo assim: mas os olhos de Deus, os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus. Então, Deus estava, isso aí está no versículo 5. Deus estava com o seu olhar voltado, e este olhar voltado é aquele olhar de aprovação. É justamente Deus declarando: este me agrada. A expressão aprovado na Bíblia é aquele que agrada a Deus, é aquele que Deus concorda, é aquele que Deus afirma: sobre esse aqui, de fato, eu vou colocar responsabilidade, eu vou chamar, eu vou direcionar a minha obra. E eles, de fato, eram aqueles separados por Deus para isso. E até uma palavra do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 23, dizendo o seguinte: Ageu, capítulo 2, versículo 23. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos: eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Essa expressão anel de selar pode ser que para nós hoje não tenha muito significado, né? Aqui você teve a minha aliança, né? Que é um anel, é um outro nome que se dá para um anel, porque ela tem a funcionalidade de comunicar que sou casado, que tem uma aliança com a minha esposa, por isso que ganhou esse nome. Mas os anéis daquela época nem sempre eram para enfrentar dedo, ou às vezes para declarar aliança sobre alguém. Os anéis da época também eles tinham desenhos. Sabe aqueles anéis de formatura? Por exemplo, o anel do direito, que ele tem uma grafia ali, um desenho bonito, com um símbolo do direito no Brasil. De psicologia tem o símbolo da psicologia, de medicina. Então, às vezes, o aluno, quando se forma na faculdade, ganha este anel de presente. Este anel era o tipo chamado anel selo. E o que o anel selo fazia? Aonde o dono daquele anel, geralmente uma pessoa com grande importância, grande riqueza, grande autoridade, quando queria enviar uma mensagem, ele colocava, derramava cera sobre aquela carta, era um pergaminho, né, a carta, e derramava cera e colocava o seu anel sobre aquela cera. Aquela cera secava e ficava com um símbolo, significava que aquela mensagem, aquele decreto ou aquele objeto era algo oficial daquela pessoa, oficial do rei, oficial do governo, oficial daquela pessoa mais rica que estava sendo enviado a alguém. E Zorobabel é chamado de o anel de selar do Senhor. Olha o que Deus está dizendo a respeito deste homem. Zorobabel é a pessoa que eu escolhi para mostrar que o que ele faz é o que eu estou fazendo. Então, como é importante a gente entender que
para sermos esse instrumento de restauração, nós somos aprovados por Deus. E como é importante nós termos servos e servas do Senhor que vão confirmando a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, queridos, que entenda uma coisa, vamos trazer isso para o tempo de hoje. Como é fundamental a vida na Igreja de Cristo. Hoje, está crescendo cada vez mais no Brasil, e eu entendo o motivo, o número de desigrejados, pessoas que vão vivendo o seu cristianismo ali, o seu relacionamento com Deus, de maneira isolada, a maneira que ele entende. Muitos mesmo, fizeram dessa forma porque tiveram decepções com as igrejas às quais congregavam, igrejas que não seguiam a palavra de Deus, igrejas que só tinham igreja na placa, mas de fato não eram, outros líderes que até erraram, pecaram e foram um motivo de desvio. Então eu entendo a causa. Outra situação é hoje um evangelho fraco que está sendo pregado, isso tem acontecido com muitas celebridades, pessoas conhecidas, pessoas famosas que estão se convertendo, mas não lhes é pregado um evangelho de profundidade. E o evangelho de profundidade diz o seguinte: uma vez que você entregou sua vida a Jesus, uma vez que você é nova criatura em Cristo, você faz parte da família de Deus. E para você crescer nesta família, para você crescer no seu relacionamento, você tem que andar com a família, você tem que andar com a igreja de Cristo. Pastor, é absurdo isso aí. Não tem, não. Eu posso crescer sozinho, eu posso estudar sozinho, eu posso falar com Deus sozinho. Não é bem assim que funciona. De fato, Deus coloca para nós um relacionamento pessoal, mas Ele deu dons a todos os membros da igreja para levar a edificação. É justamente o que está, por exemplo, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículos 11 e 12. Presta atenção no que ele fez, do que Deus fez. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então perceba que e é interessante essa narrativa, depois você pode observar também, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, 1 Pedro capítulo 3, são textos que falam também acerca destes dons, tá? E ali todos eles declaram isso, uns receberam, outros receberam, ou seja, ninguém recebeu todos. Sozinho ninguém cresce, e vou te dizer algo maior. Nós estamos nessa missão de restauração. Se você já está restaurado em Cristo, ou está sendo restaurado em Cristo, Deus está te chamando para restaurar a vida de pessoas. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por desânimos. Não será possível a você ter esta restauração. Por isso, você precisa de pessoas para lhe edificar, para te dar ânimo, para te fortalecer. Família de Deus é algo que se vive agora, não é algo apenas para a eternidade. E é isso que a história de Zorobabel, a história do povo judeu desta época nos ensina sobre essa aprovação da parte de Deus. Homens aprovados por Deus para realizar a ação de Deus, mas homens que não andam sós. Ainda nessa mesma percepção da presença de Deus, a gente vê a proteção da parte de Deus. Veja, por exemplo, a continuidade, aqui a gente lê um trecho do versículo 5, olha como ele continua. Estou lá em Esdras, capítulo 5, estou lendo agora um outro trecho do capítulo 5, do versículo 5. E eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. O povo de Israel estava sob a guarda de Deus. Aliás, entenda isso, que Deus te dá o poder, Deus te dá a guarda justamente para realizar a obra dele, a ação dele, a restauração, ser instrumento de restauração. E é justamente isso que o profeta Zacarias, a gente falou do profeta Ageu,
o profeta Zacarias também fala a Zorobabel e ao povo de Judá. Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. Alguém leia para mim, por favor? Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. Outro profeta contemporâneo de Zorobabel. Pode ler. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é o montanha majestosa? Daniel, diz Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus, e Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bem, e aí você vê agora Zacarias trazendo esta afirmação. Zorobabel, povo de Judá, Deus está com vocês. E vocês não vão vencer por armas, por guerra, por força, vocês vão vencer no poder do meu espírito. Ainda diga, olha, e é uma provocação que Deus faz. Quem é você, ó montanha majestosa? Aqui eram pessoas que se enxergavam tão poderosos como montanhas, grandes montanhas, inabaláveis. Você já ouviu gente falando assim, você sabe com quem você está falando? A famosa carteirada? Pois é, quem são estes diante daqueles que foram aprovados por Deus para realizar a sua obra? Não porque nós somos grande coisa, mas quem está conduzindo esta obra de restauração, essa ação de restauração, este sim é o maior de todos. E é muito interessante como ele coloca aqui, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus, abençoe. Né? Então, diante de Zorobabel, diante daqueles que estão realizando a ação do Senhor, e é interessante essa frase, ele colocará esta pedra principal, ela remete justamente ao Novo Testamento, onde Jesus Cristo é chamado de a pedra principal, a pedra angular. E uma coisa que a gente tem que entender é que em toda a restauração de toda e qualquer vida, e nós estamos falando de vidas, aqui eles estavam reconstruindo um templo, a gente até vai entender o porquê que isso foi tão importante, mas aqui a gente está falando de vidas. E aqui o que ele vai declarar para nós? Quando ele está colocando esta pedra principal, para nós hoje, na restauração, nós estamos colocando a pedra principal na vida de alguém, que é Jesus Cristo. A vida restaurada de alguém só se constrói em cima da pedra principal, que é Cristo. Não é em cima da Igreja Batista de Vila Matilde, não é em cima dos pastores, não é em cima da família, não é em cima de um governo sólido, de uma nação pujante, crescente, forte. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é fraco, é como se fosse uma pedra de argila e não, de fato, uma rocha. Jesus Cristo é aquele pelo qual nós construímos, é aquele em cima do qual nós construímos a nossa vida, é por ele que nós somos restaurados. E, de fato, é a graça, é a bênção de Deus. Mas há também nessa ainda, a gente está na primeira percepção, percepção da presença de Deus. O terceiro ponto que eu destaco é a vocação divina. E agora, uma outra fala do profeta Ageu. Então, leia para mim, Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ageu 2, versículo 4. Pode ler. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui, um parêntese, né? Pastor, o nome do sacerdote é Jesua ou Josué? É que os dois são o mesmo nome, só que são jeitos diferentes de dizer o mesmo nome, tá bom? É igual
uma outra forma muito conhecida, que o mundo inteiro conhece, o mundo todo não sei, mas boa parte do mundo conhece, é Jesus. O nome Josué, Yoshua, também é lido como Yeshua, que é Jesus. Então, Jesua, Josué, Jesus é o mesmo nome, lido de maneiras diferentes, pronunciado de maneira diferente. Pastor, por que tá assim? Por que não botaram Jesus? Para você não confundir, né? Fica mais tranquilo para a gente entender melhor a pronúncia e não achar que é Jesus aqui na conquista da terra de Israel, lá no livro de Josué, ou Jesus aqui voltando do cativeiro da Babilônia, ou Jesus no Novo Testamento. Para a gente não confundir que é o mesmo personagem. Você vê, Josué aqui, quem não conhece já pode achar que é aquele Josué da conquista, né? Então é só mais para facilitar o entendimento, é só forma diferente. Mas a mensagem principal é justamente essa: coragem, Zorobabel. Zorobabel, você foi chamado. Vocação, queridos, a tradução direta da palavra vocacionar é chamar. Tá? Então, quando você vê, eu fui vocacionado, e o outro fala, eu fui chamado, o que foi vocacionado, ele tá melhor, é a mesma palavra, tá? Só quando foi mudado da língua grega para a língua latina, aí houve essa distinção, né? No hebraico e no grego, vocação e chamado são sempre a mesma palavra. Aí, quando vai para o latim, muda para vocare ou clamar, né? E aí, quando vem para a língua portuguesa, o clamar vira chamar e o vocare vira vocação, ou vocacionar. Mas isso aí foi só uma distinção na tradução. Então, Ageu comunica, Deus está te chamando, Zorobabel, tenha coragem. Sumo sacerdote Josué, Deus está te chamando, tenha coragem. Povo da terra, Deus está chamando, tenha coragem, eu estou com vocês. Nós, quando estamos, isso a gente tem que ter em mente, nós, quando estamos trabalhando nesse processo de restauração na vida de outras pessoas, nós temos que entender que isso não foi ao acaso, não foi porque você quis, Deus te chamou. Não é algo que simplesmente surgiu com uma ideia na sua cabeça. Deus te chamou a fazer. Deus te chamou a restaurar. Eu justamente recomendo que você faça a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, principalmente a partir do versículo 18, e você vai ver justamente Paulo compartilhando conosco este ministério da reconciliação que foi dado a nós, uma vez que Cristo nos reconciliou com Deus em seu sangue, em seu sacrifício. Vamos à segunda percepção. A primeira percepção, recapitulando, é a percepção da presença de Deus. A segunda percepção é da obra de Deus. Então, eu sei que Deus está. Agora vamos perceber o que Deus está fazendo. Então, leia para mim, Esdras capítulo 5, agora os versículos de 8 a 10. Pode ler. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligências e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e esses muros. Também perguntaram os nomes dos líderes deles, para que se registrássemos para a tua informação. É até o 10, pastor? É até o 10. Tá. Muito bem. Você lembra de um cântico? Esse cântico ele não é tão antigo, ele é de 1998. Eu sei que para os jovenzinhos é 98, antes dos anos 2000, tudo é antigo, né? Mas esse aí estava na beiradinha dos anos 2000. É um cantor, é uma canção composta por Marco Aurélio, e você deve ter ouvido o título como Grandes São as Tuas Obras, né? Grandes são
as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Aí ele vai citando ali alguns textos bíblicos, e esse é o primeiro ponto. Quando eu tenho a percepção da obra de Deus, eu tenho que entender que a obra de Deus sempre é grande. Veja a fala daqui do governador, né? Como é que é o nome desse governador mesmo? Setar-Bozenai. Estou falando, o livro de Esdras é um livro interessante para você pensar em nome de filho, de neto, né? Se você quiser um negócio diferente. Tem gente aí que junta nome de pai, de vô, de mãe. Aqui, ó, tá aí, ó, Tatenai. Aliás, a carta é de Tatenai, o secretário é o Setar-Bozenai. Né? Então tá aí, ó, tem aí sugestões para você. Não que eu vá sugerir esses nomes para as minhas netas, né? Para os meus netos ou para sobrinhos, né? Então, para mim, fica para você, tá bom? Mas, voltando ao assunto, a obra do Senhor sempre é algo grande. Pastor, mas para mim, às vezes eu estou fazendo algumas coisas que eu entendo que foi Deus que me pediu para fazer, que eu não percebo que são grandes. Sim, porque você está olhando, você tem o olhar aqui, ó, da sua frente. Você tem o olhar aqui no máximo deste ângulo todo, 180 graus aqui. Você tem a percepção do seu tempo. Você tem a percepção do momento, das pessoas que estão ao teu redor. Você não sabe o futuro de quem ou com quem você está trabalhando. Você não sabe quantas pessoas ele vai alcançar. Você não sabe quantas vidas serão transformadas. Muito interessante a relação ali de Dwight Moody para um dos maiores pregadores do século XX, ou eu diria que, em números, o maior evangelista do século XX e um dos maiores evangelistas da história, que é Billy Graham. Como Deus começou ali com Charles Spurgeon, e aí você vai vendo a quem ele pregou, quem foi alcançado, grande pregador do século XVII, se eu não me engano, depois com suas pregações chegam até Dwight Moody, grande pregador do século XIX, e aí continua com as pregações, vai alcançando, e alguns desses pregadores neste meio tempo foram pregadores totalmente desconhecidos. Um deles, inclusive, aliás, um deles ali é alcançado pela sua avó, que quando dava banho, ele falava do evangelho e ele aceitou a Jesus Cristo. Até que chega a Billy Graham. Quem pregou o evangelho para ele é um pastor desconhecido, de pouca relevância, fora além da sua comunidade local. Mas não apenas pastores. Várias e várias pessoas fizeram coisas pequenas aos seus olhos. Só que a obra de Deus não é sua. E Deus não faz coisa pequena. Das coisas insignificantes, dos insignificantes. Você quer ver? Quem foi a primeira pessoa a pregar sobre a ressurreição de Jesus? Abra aí o microfone, um dos irmãos aí, e me fala. Quem foi a primeira pessoa a pregar sobre a ressurreição de Jesus? Maria Madalena. Exato. Uma mulher que, aos olhos daquela sociedade, eram insignificantes. As mulheres foram as primeiras a declarar: Jesus ressuscitou. Jesus apareceu primeiro para uma mulher, para Maria Madalena. Não há poucas coisas, pequena gente na obra de Deus. Então, quando a gente está entendendo sobre restauração, você não está fazendo pouco, porque é Deus fazendo através de você. Deus não faz pouco. Você não pode não perceber agora. Pode ser que você só perceba lá no céu. Se é que a gente vai lidar, pensar nisso. Pode ser que você não perceba. Por exemplo, Abraão não viu a grande nação que Deus prometeu a ele. Ele viu Isaac, Ismael e os filhos que ele teve com a Quetura, se eu não me engano, sua segunda esposa depois da morte de Sara. Ele não viu
a grande nação. Aliás, nenhum dos patriarcas viram. Jacó viu 70. Foram 70 que foram para o Egito. Jacó viu isso. É uma grande família, mas eu deixo, sem humildade nenhuma, a família do meu avô, Saulo Bernardo, dá quase 70. Aliás, dá quase não. Agora que todo mundo casou, teve neto e bisneto, já passou dos 70. Então não está muito longe ali, não. Né? Saulo Bernardo teve 8 filhos, eu acho que se bobear teve mais filho que Abraão. Você vê que eles não viram, mas Deus transformou a história por meio destes homens e mulheres. Então, a primeira percepção, Deus tem uma grande obra. Outra coisa, outra percepção sobre a obra de Deus. Tudo tem que ser feito com cuidado, porque olha a descrição. Esta obra está sendo executada com diligência. Isso é o versículo 8. Essa obra está sendo está sendo executada com cuidado. Entenda uma coisa, você está neste processo de restauração. Isso não é feito de qualquer jeito. E eu vou te dizer, desanima às vezes. Nós estamos aqui na nossa igreja trabalhando com os nossos grupos de discipulado. E às vezes desanima, às vezes não dá vontade de se reunir, às vezes a gente gostaria de fazer algo que aos nossos olhos parece ser mais divertido, ou às vezes temos algumas responsabilidades que nos tomam a atenção e colocamos como mais importante. Isso acontece de fato. Inclusive é o motivo pelo qual nós estamos tendo essa aula, lembra? Deus enviando gente para lhe dar ânimo. Mas a gente tem que entender que a obra do Senhor é sempre feita com cuidado, muito cuidado. Entenda isso. Não é apenas um tijolo na parede. Não é apenas um banco sendo limpo. Não é apenas uma aula sendo ministrada, um estudo, uma reunião de oração ou uma dupla de oração. Não é apenas um recurso depositado. É algo que Deus está usando para restaurar vidas. Uma vida, 50 vidas, 1000 vidas, 1 milhão de vidas, a gente não sabe. Por isso que tudo tem que ser feito com cuidado, com muita dedicação. A expressão diligência ali também era usada para dedicação. É com suor. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, todo resultado desta obra é um resultado eterno. Tudo que você faz na obra de Deus vai durar para sempre. O terceiro aspecto nessa percepção da obra de Deus é que a obra de Deus não para. Porque ele disse não só que ela estava sendo executada com diligência, mas estava sendo executada em rápido progresso. Ou seja, na obra de Deus não tem aposentadoria. Então você, meu irmão, que está com idade avançada, já está aposentado, você está aposentado do serviço secular dessa vida, da sua profissão antiga da obra de Deus. Você não está, não. As funções podem mudar na obra de Deus, fique tranquilo que isso acontece mesmo. Eu lembro ali do pastor Pedro, se você reparar, a gente celebrou ali os 102 anos dele, pastor Pedro, com qualquer um que ele fale, que ele não conheça a história de vida, ou seja, ele não sabe se aquela pessoa aceitou a Jesus Cristo, ele prega o evangelho. Visitou ele, foi falar com ele, você não sabe, ele não sabe quem que é você, ele vai pregar o evangelho para você. Foi muito engraçado no dia, ali no dia da celebração, eu estendo o microfone para ele, ele nem me perguntou, é para falar alguma coisa? O que que eu falo? O que que é para falar? Ele pegou o microfone e pregou o evangelho. Testemunhou do que Deus fez na sua vida e pregou o evangelho. Então, se você, até os 102 anos, você não tem desculpa. Tá bom? Se você chegar lúcido até os 102 anos, você não tem desculpa, porque a gente já tem, Deus nos dá a alegria de termos um exemplo fiel na nossa igreja. E a gente tem que entender isso, queridos. A obra de Deus, ela não para, ela não pode parar. Se você parar, você vai perder a vez. Porque Deus vai trazer outras pessoas. Deus vai trazer outras pessoas. Pastor, Deus vai me condenar? Não, você vai perder o privilégio.
Porque uma reflexão que a nossa revista convida a fazer aqui é o seguinte: qual líder mais marcou a sua vida, ou qual experiência de liderança mais marcou a sua vida? Nós somos estes, como o apóstolo Paulo diz a respeito das igrejas a qual ele escreve: olha, vocês são a carta que nós escrevemos diante de Deus. Nós somos estes que marcam a vida das pessoas pelo que Deus faz. E se a gente para a obra, nós deixamos de marcar, de selar, de sermos estes anéis selo na vida dos outros, do que Deus está fazendo. Então, queridos, entenda isso: o progresso na obra do Senhor é rápido, é muito interessante. Eu quero recomendar esse domingo agora, daqui a pouquinho, você que está acompanhando a estreia dessa aula, daqui a pouquinho começa o nosso culto a nossa celebração da manhã, culto de missões. E a Junta de Missões Mundiais, Nacionais, nossas agências missionárias, não só as dos batistas, mas todas elas, enxergam como a obra missionária mundial e nacional como uma urgência. É para ontem. Não para, não diminui a velocidade, é no máximo do ponteiro ali do carro, né, do contagiro, do velocímetro do carro, acelerando. A obra do Senhor não para, a obra do Senhor não recua, a obra do Senhor não reduz, ela só avança. Você sabe, hoje, em percentual, até 2025, em percentual, você sabe qual era o país que mais se desenvolvia e crescia o evangelho? Do Irã. Mesmo com todas as barreiras, com todos os empecilhos, proporcionalmente, em porcentagem, o maior índice de crescimento do evangelho é no Irã. Então, queridos, entenda que a obra de Deus, ela é grande, ela deve ser feita com muito cuidado e ela não pode parar. A terceira percepção. Vamos fazer uma leitura longa aqui. Vamos ler o restante da carta e o final deste capítulo. Leia para mim, Esdras, capítulo 5, agora até o final, até o versículo 17. Esdras 5, do 11 ao 17. Pode abrir o microfone e fazer a leitura. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei de Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levara para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, ao qual tinha nomeado governador. E lhe disse: leve estes utensílios e coloque-os no templo de Jerusalém, e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então, Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, ela tem estado em construção, mas ainda não foi concluída. Agora, se for do agrado do rei que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus de Jerusalém, e que o rei nos envie sua decisão sobre o assunto.
Tudo bem, então aqui você tem esta carta, você tem esta percepção, né, de Tatenai, o governador daquela região, e a percepção, o terceiro e último aspecto que a gente vai enxergar nesta nossa lição, é justamente a percepção das ações do povo de Deus. Ah, isso, as ações do povo de Deus e também as ações de Deus na história. Então, perceba o seguinte, primeira coisa, este povo sabia quem era. Sabe aquela história, a gente falou agora há pouco, da carteirada. Você sabe com quem você está falando? Mas tem a outra pergunta, que é, quem é você para fazer esse tipo de coisa? Quem é você para falar assim? É justamente o contrário, né? E aí, o povo de Israel sofreu essa pergunta aqui: quem vocês pensam que são para iniciar a construção de um templo? Vocês sabem quem que pode mandar fazer um templo? É exatamente isso que eles estão falando na linguagem de agora, né? Não é nem a linguagem de hoje, né? A linguagem de agora. E eles respondem, antes de dizer o que eles estão fazendo, eles respondem sobre identidade. Então, este povo percebe, o povo de Deus sabe quem é. Ele diz, somos servos do Deus dos céus e da terra. Quem é você para participar da restauração da vida de outras pessoas? Quem é você para ser restaurado por esse Deus? Quem você pensa que você é? Eu sou servo de Deus. Quando a gente olha, eu recomendo que você faça um estudo do livro do Evangelho de João, porque lá você vai descobrir quem é você pelo que Deus diz de você. Deus nos chama de servos, Deus nos chama de amigos, Deus nos chama de filhos. Não tem vocação alguma que dê certo se eu não primeiro disser quem é aquele que eu estou chamando. Você viu que quando Deus está chamando o Zorobabel, ele diz, Zorobabel é meu anel selo. É meu anel. Verbo ser, identidade. Deus nos transforma, nos faz ser. Ele não simplesmente nos envia. Ele primeiro revela quem nós somos. E isso, por isso que esta aula é sobre percepções. Você precisa ter a percepção de quem você é. Para entender a ação do povo de Deus, você primeiro precisa saber quem você é. Mas na mesma frase, nessa simples frase, há a revelação poderosa de duas identidades. Primeiro, a identidade deles, a sua identidade. E segundo, a identidade daquele que o chamou. E você vê que uma não está distante da outra. Nós somos servos. Servo de quem? Servo não é grande coisa. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Quando você estuda o mundo antigo, se você não estudar ali o contexto do mundo antigo, você possivelmente não tem uma percepção de quão poderosa é essa afirmação. É a mesma afirmação que Judas faz para os marinheiros quando está aquela tempestade. Judas não, Jonas, desculpa. Jonas faz aquela frase, quem é seu Deus? Meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Eles perguntam aqui, quem são vocês? Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Por que você é tão poderoso? Porque havia naquela época sempre um panteão de deuses. Um era o Deus do céu, outro era o Deus da terra, outro era o Deus do mundo dos mortos, um era o Deus da fertilidade, um era o Deus da caça. Nunca existia um Deus tão poderoso que fizesse tudo, que comandasse tudo. Por quê? Porque todos os outros deuses foram originados da mente humana. E a mente humana não consegue conceber algo tão poderoso. Por isso existiram tantas lendas e mitos. Deus nunca foi possível conceber uma ideia como Deus. E isso, querida, é histórico, tá? Olhe todas as mitologias de todos os povos antigos. Povos indígenas do Brasil e da América do Sul e da América Latina.
povos do Extremo Oriente. Pegue ali os japoneses, os chineses, que são povos muito antigos. Povos da região da Mesopotâmia, que dizem ali que são os mais antigos. Povos das tribos africanas. Lendas antigas da Europa. Todos eles, panteões de deuses. Sempre com ideias de que um Deus fez isso, outro Deus fez aquilo, um Deus criou o ser humano, outro Deus criou a natureza, e não há como eles governarem tudo. Então, um governa a água, outro governa o mar, aliás, governa o ar, e assim por diante. Quando eles estão dizendo isso aqui é um choque. Deixa eu contar para vocês quem que é o nosso Deus. Deixa eu contar para vocês a quem eu sirvo. Eu sirvo o Deus que fez e governa todas as coisas. Percepção. Para você saber dizer, olha, quem está me dando uma nova identidade é este Deus, eu tenho que saber quem é esse Deus. Por isso que, inclusive, no discipulado, a primeira coisa que a gente aprende é sobre quem é Deus. E especificamente sobre quem é Jesus. E aí, uma vez que agora eu sei quem é Deus, aí eu quero escutar. O que Deus diz sobre mim? O que Deus me fez ser? E a nova identidade em Cristo. Então, quando eles estão revelando a identidade do povo de Deus, eles estão declarando, somos servos, mas nós sabemos de quem somos servos. Por isso a gente está fazendo isso. Você vê que não é a primeira coisa. Nós estamos fazendo isso porque Zorobabel nos mandou. Nós estamos fazendo isso porque Ciro nos mandou. Eles até falam sobre isso. Mas eles não estão fazendo, não, porque foi tal pessoa que mandou. Eles não estão se escondendo atrás de alguém que aos olhos dos homens é poderoso. Eles estão dizendo, foi Deus que mandou. E aí entra no segundo aspecto desta percepção, a percepção das ações do povo de Deus. A missão. Você foi chamado, você foi vocacionado. Mas você foi vocacionado para quê? Isso aqui é importante. Então, a missão também está descrita no mesmo versículo, né, onde eles declaram, estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Então, você vê aqui no versículo 11, eles sabem qual é a missão deles. Eu fui chamado para quê? Por que você foi salvo? E aí, você quer ver como a gente percebe errado? Eu fui salvo para ir para o céu. Não. Isso é uma consequência. E, inclusive, você só vai para o céu porque Deus está lá. Você foi salvo, primeiro, para ter um relacionamento restaurado com Deus. E ter um relacionamento restaurado com Deus é estar eternamente onde esse Deus está. Mas isso é consequência. Agora, vamos olhar o propósito? Um texto que a gente lê várias e várias vezes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O texto diz assim, vocês são, olha aí, identidade, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, ou povo adquirido, dependendo da sua versão. Aqui comunicou identidade, povo exclusivo, na minha versão da povo exclusivo de Deus. Agora olha o propósito. Por que você foi você foi escolhido por Deus? Por que você foi nomeado como sacerdote? Por que você foi eleito? Por que você é uma nação separada? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui é teu propósito, entenda isso. Você foi salvo, você foi restaurado para restaurar. Você foi salvo para levar a salvação, salvo para salvar. Você, olha que interessante, você não é o cara que está se afogando na água, aonde é jogado uma boia salva-vidas para que você agora saia da água e fique seguro num barco na praia. Não, você foi salvo para agora que você subiu no barco, tirar a sua boia salva-vidas e jogar para o outro.
e puxar o outro de volta para a praia e puxar o outro de volta para o barco. Você foi salvo para salvar, você foi restaurado para restaurar, e qualquer coisa diferente disso, você perdeu seu propósito, esqueceu da sua missão, e deixa eu te dizer, pior ainda, esqueceu da sua identidade e da identidade do seu Senhor. Então, por isso que a gente estuda, para a gente o tempo todo lembrar. Então, a percepção do povo de Deus, na obra de Deus, em primeiro lugar é identidade, em segundo lugar é missão. Mas há também confissão. Esse povo, ele não deixa de dizer o seguinte, olha, deixa eu te contar por que eu estou nessa história, nessa situação. E eles dizem assim, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, você aí, governador Tatenai, você aí, imperador, rei Dario I, vocês só nos foi permitido esse domínio de vocês sobre nós. Aliás, só teve Babilônia, só tem Medo-Persa, e virá outros impérios aí, porque Deus quis. E a gente tem consciência do porquê que a gente está nessa situação. Nós pecamos, nossos antepassados pecaram, e eles foram disciplinados. Aqui também revela a disciplina da parte de Deus. Por quê? Porque são filhos. Quando nós somos disciplinados, e é isso que o salmista nos diz, não despreze a disciplina do Senhor. Primeiro, disciplina comunica amor. Disciplina comunica paternidade, por isso ele nos chama filho. O bastardo, ele não disciplina. O filho, ele disciplina. E disciplina porque ama, quer ver no caminho certo. Esse, inclusive, é o objetivo da disciplina. Disciplina não é punição. Disciplina é correção. A gente andar no caminho certo. Então, aqui eles confessam. E sabe por que isso é importante? Porque você foi restaurado, você não nasceu pronto. Sabe qual é a grande diferença disso? O restaurado sabe que estava quebrado. O restaurado sabe que estava sujo, manchado e que não tinha valor. Uma peça quebrada não tem valor. Uma peça inteira, uma peça restaurada, essa sim tem valor. E se você não tiver a percepção disso, você não restaura ninguém. Porque se você estava pronto, se você nasceu bonito, cheiroso, se Deus te escolheu porque você é incrível, então você não vai restaurar ninguém, porque você nem restaurado foi. E esse é um problema de uma mensagem de um evangelho que é pregado sem entender a graça de Deus. Todo mundo que prega o evangelho, sabendo, conhecendo o verdadeiro evangelho, diz, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu estava sujo. Eu estava imerso no pecado. Hoje eu estava fazendo a aula da classe de batismo com a Sara. E eu queria muito ver, a gente estava lá preenchendo o testemunho pessoal dela. Sara tem 7 anos. E aí eu queria ver como que ela ia responder a pergunta, como era a minha vida antes de se tornar uma crente em Cristo? Porque normalmente a gente tem testemunhos, eu era desobediente, eu bebia, eu maltratava, eu falava palavrão, eu não sei o quê. Eu falei, o que a Sara vai... Queridos, é minha filha, eu conheço a história da minha filha. E não, ela não era uma criança, nunca foi uma criança desobediente, claro, aprontava, desobedecia, sim, mas não é aquela criança que o pessoal fala, nossa, que terrível. Nunca fez nenhum ato assim, pecado, obviamente, que cometeu. Mas eu queria ver como que seria. E ela respondeu, antes eu não conhecia Jesus. Essa foi a respostinha dela. Simples, né? De entender, minha vida era diferente, porque antes eu não conhecia Jesus. Escreveu ali em 2 linhas. Tem mais um pouquinho, pena que eu não tô com a revista dela aqui, senão eu mostrava para vocês, né? Mas entender, ela aceitou a Jesus com 5 anos. Tá? Então, realmente, a percepção dela da própria vida e do próprio mundo era muito limitada, ainda continua sendo muito, muito limitada, porque ela tem 7 agora. Mas já perceber que sem Cristo, mesmo uma criança de 5 anos, sem Cristo, ela estaria perdida.
E esse é um ponto sobre a obra de Deus. O povo sabe que antes deles estarem realizando a obra, eles são a obra de Deus. Antes de você restaurar, você sabe que Deus está te restaurando. Antes de você levar a salvação, você sabe que foi salvo. Por isso, essa percepção da confissão. Agora, uma coisa importante é o que a gente está fazendo agora. O povo de Deus, em sua ação, conhece a ação de Deus na história, no passado, no que Deus tem feito. E aqui eu recortei vários trechos do que a gente leu. Olha só. Eles falando a respeito de Deus. Ele os entregou nas mãos do babilônico Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Aqui o que eles estão dizendo? Deus nos disciplinou, que é a obra de Deus, a ação de Deus. Mas olha o que Deus fez mais, ainda nos diz aqui, no seu primeiro ano, como rei da Babilônia, Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Deus continua no controle. Deus continua agindo. Olha, Deus nos disciplinou, Deus nos restaurou, e Deus pegou, sabe o primeiro grande imperador do Império Medo-Persa, Dario? Sabe o seu antepassado? Sabe este que foi conhecido como Ciro o Grande? Ele estava obedecendo ao nosso Deus. Porque não há gente grande. E deixa eu te dizer uma coisa, Dario. Ciro morreu. O nosso Deus permanece. E não só Ciro obedeceu, mas você também vai obedecê-lo. Porque ele é o rei dos reis. Porque não há poder na terra maior do que ele, ou que perdure além dele. Então, olha a percepção do povo de Deus. Eles ainda colocam a fala de Ciro. Leve esses utensílios e coloque no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu local antigo. Não foi algo genérico. Vai lá, faz lá o templo de vocês, tá? Para de me perturbar aqui. Vocês querem fazer o templo? Vai. Não. Deus me mandou. A gente leu isso. Depois você pode reler Esdras capítulo 1. Ou a 2 Crônicas. Qual é mesmo o último capítulo de 2 Crônicas? Eu, como antigo embaixador do rei, deveria saber isso de cor. É o capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36. Você também vai poder ver ali o decreto de Ciro, a fala de Ciro, a partir do versículo 23. Então, você tem justamente o povo de Deus consciente da ação de Deus na história. Como é importante você entender o que Deus fez ao longo da história da humanidade. Para entender o que a gente está falando desde o começo. Não tem uma ação acaso no povo de Deus. Não tem uma ação pequena da obra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Vamos olhar de novo essa grande lupa histórica. Vamos abrir um pouquinho mais aqui. O apóstolo Paulo diz a respeito de todas estas coisas, da reconstrução dos rituais de sacrifício que o povo fez logo depois, e a gente vai ver isso na semana que vem, no próximo capítulo, e não só o segundo templo, mas o primeiro templo, ou seja, toda a ação, toda a tradição, todas as festas de Israel. Olha o que o apóstolo Paulo vai declarar em Colossenses capítulo 2, versículo 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Você consegue entender que Deus fez todo esse mover histórico? E até você poderia dizer assim, pastor, mas olha, eu já trouxe essa informação em aulas passadas, Ciro mandou reconstruir vários templos. Sim, ele mandou que reconstruísse o templo babilônico para Marduk, um dos deuses da Babilônia. Todos os impérios que o Império Medo-Persa dominou receberam esse mesmo decreto. Qual foi o único povo que permaneceu? Os caldeus não existem mais, que eram os babilônicos. Os egípcios não existem mais. Existem sim, tem o Egito lá.
povo árabe está em toda essa região. Os descendentes de Ismael. Estes deuses que lá estavam, que lá estão, já não existem mais. Você vê ruínas hoje. A gente conhece fragmentos da história. Qual é o Deus que permanece para sempre? O templo foi destruído, sim, porque o templo serviu ao seu propósito. O templo reuniu o povo de Israel por ali mais 400, 500 anos, até que se chegasse à plenitude do tempo. Jesus Cristo. Uma vez que Cristo veio, como ele mesmo declarou em João 4, vocês não vão adorar nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês vão adorar em espírito e verdade. Tudo, como o apóstolo Paulo diz, tudo encontra-se em Cristo. Por isso, meus amados, fica a frase do título da nossa lição: avance. Deus usa pessoas para reacender o seu ânimo. A gente estuda a história através da palavra de Deus. A gente tem pessoas nos edificando na Igreja de Cristo. Nós ampliamos a nossa percepção a respeito da presença de Deus, da obra do Senhor e das ações do povo de Deus para entender isso. Nossa restauração está em Cristo Jesus. A nossa ação é através de Cristo Jesus. Cristo faz a obra em nós e através de nós. Somos chamados a restaurar. Então, continue fazendo parte desta grande obra, sabendo que, de pequenas coisas que você está fazendo agora, Deus está fazendo grandes coisas na história da humanidade. Amém? Obrigado pela participação dos nossos alunos aqui ao vivo, nas quartas-feiras. Obrigado por você que está aí conosco, estudando a Bíblia. Coloque aqui nos comentários como a aula tem trabalhado na sua vida. E não esquece também, se tiver alguma dúvida, coloque aqui, deixe seu like, sua curtida, compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva. Daqui a pouquinho tem o nosso culto de celebração nesse domingo, né? É dia 29. Dia 29, às 10h30 da manhã, nós temos a nossa celebração, a abertura da campanha de missões mundiais. Vamos ver principalmente o que Deus está fazendo no Haiti, mas também o que Deus está fazendo em várias partes do mundo. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco. Grande abraço. Obrigado, pastor Cristiano. Essa lição foi cheia de novidades, né? E a gente sempre lê o livro de Esdras e continua aprendendo. Com certeza. Deus abençoe, queridos. Obrigada, Boa noite, pastor fiquem com Deus. Cristiano. Até mais. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, pastor Saluvi. Boa noite, Boa irmã noite, Emilce. querida. Irmã Boa noite. Neide.